Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Aguinaldo e vamos iniciar mais uma aula de matemática. Na aula de hoje vamos falar sobre adição de números inteiros. Para facilitar a compreensão dos procedimentos de como realizar a adição de dois números inteiros, vamos imaginar uma competição numa Olimpíada escolar. Nesta competição, os times ganham ou perdem pontos de acordo com o resultado obtido em cada um dos jogos. Esses jogos serão realizados em 2 dias entre 4 equipes. Então, vamos ver na tabela seguinte como cada equipe se saiu nesses 2 dias de jogos. Temos aqui a equipe azul, a equipe amarela, a equipe verde e a equipe branca. No primeiro dia, a equipe azul ganhou 5 pontos e no segundo dia ganhou 2 pontos. A equipe amarela perdeu 3 pontos no primeiro dia e perdeu 2 no segundo. A equipe verde ganhou 5 pontos no primeiro dia e perdeu 3 pontos no segundo dia. A equipe branca perdeu 5 pontos no primeiro dia e ganhou 4 pontos no segundo dia. Vamos representar com o sinal de mais os pontos ganhos e vamos representar com um sinal de menos os pontos perdidos por cada equipe. Vamos também representar os resultados obtidos pelas equipes nesses 2 dias de 2 formas. Uma forma algébrica, que nós vamos somar os resultados dos 2 dias, e a forma geométrica, que nós vamos fazer as operações avançando numa reta numérica para a direita ou para a esquerda, de acordo com os sinais dos números, sempre partindo do zero. Então, nós sabemos que na reta numérica os números negativos estão à esquerda do zero, os números positivos estão à direita. Vamos ver como ficou a pontuação da equipe azul. Então, a equipe azul no primeiro dia ganhou 5 pontos e no segundo dia ganhou 2 pontos. Como é que eu vou representar na forma algébrica essa adição da equipe azul? Vou somar 5 mais 5 mais 2. Ora, se ela ganhou 2 pontos no segundo dia e ganhou 5 pontos no primeiro dia ganhou 5 pontos, segundo dia ganhou 2 pontos. Eu falei que quando a equipe ganha é o sinal de mais. Então, tem um sinal de mais aqui, mais da adição que eu vou somar os resultados dos 2 dias. Então, positivo e positivo está aqui. E vou também representar de forma algébrica. Ora, antes de iniciar o primeiro dia, os jogos do primeiro dia, a equipe azul tinha 0 ponto. Ganhou 5. Então, a partir do 5, como está de mais, vai para a direita. Então, passou 1, 2, 3, 4, 5. A pontuação da equipe azul no primeiro dia, 5 pontos. No segundo dia, mais 2. Então, vou somar mais 2 para a direita, porque o sinal está positivo, a gente caminha para a direita. Então, foi para cá, para 7 pontos. Então, a pontuação da equipe azul é 5 pontos no primeiro dia, mais 2 pontos no segundo dia, totalizando 7 pontos. Sinais todos iguais, 7 pontos. Vamos agora analisar e fazer os cálculos da pontuação da equipe amarela. A equipe amarela, ela perdeu 3 pontos no primeiro dia, representa por menos 3, e perdeu 3 pontos, e perdeu 2 pontos no segundo dia. Repetindo aqui, no primeiro dia a equipe amarela perdeu 3 pontos e no segundo dia perdeu 2 pontos. Então, represento, perdeu 3 pontos no primeiro dia e perdeu 2 pontos no segundo dia. Eu vou somar esses 2 resultados. Vamos representar agora, algebricamente, geometricamente, essa adição dos resultados dos jogos da equipe amarela nos 2 dias. Então, geometricamente, eu vou pegar a partir do zero
Estava em 0, perdeu 3 pontos, então vai ficar menos 1, menos 2, menos 3. Deslocou 3 unidades para a esquerda. Depois, perdeu mais 2 pontos no segundo dia. Desloca mais 2 unidades para a esquerda. Então, eu vou pegar e somar menos 3 mais menos 2. Isso é igual a menos 5. Observe bem que perdeu 3 pontos no primeiro dia. Como perdeu é menos, eu desloquei para a esquerda 3 casas, 3 unidades. Perdeu no segundo dia 2 unidades, eu desloquei também para a esquerda 2 unidades, porque aqui eu tenho negativo. Então, a pontuação final da equipe amarela é menos 5. Vamos analisar a pontuação da equipe verde. Vou repetir mais uma vez aqui a tabela. E vamos observar o seguinte: a equipe verde ganhou 5 pontos no primeiro dia e perdeu 3 pontos no segundo dia. Os pontos ganhos no primeiro dia eu represento por mais 5, os pontos perdidos no segundo dia eu represento por menos 3. O que é que eu faço? Primeiro dia a equipe ganhou 5, então eu vou deslocar 5 unidades para a direita. No final do primeiro dia, a equipe verde tinha 5 pontos. No segundo dia, ela perde 3. Então, eu vou sair do 5 e vou voltar a 3 casas. Vou vir para a esquerda. 1 casa, 2 casas, 3 casas. 3 casas ou 3 unidades. Então, saiu do 5, veio para o 2. Então, a equipe verde finalizou a competição com 2 pontos. Então, a gente sabe que mais 5 somado com menos 3 vai dar mais 2. Representamos aqui algebricamente e geometricamente essa adição desses dois números inteiros. Um número positivo com um número negativo. Vamos ver agora a pontuação da equipe branca. Mais uma vez, eu vou usar a tabela para nos auxiliar aqui. Observe a situação da equipe branca. No primeiro dia, ela perdeu 5 pontos. Representei aqui por menos 5 na sua representação algébrica. No segundo dia, ganhou 4. Representei aqui 4 pontos com sinal de mais. Perdeu o sinal de menos, ganhou o sinal de mais. Beleza. Então, vamos representar agora na reta numérica essa pontuação. Primeiro dia, perdeu 5, então vou deslocar 5 pontos para a esquerda. Então, desloquei 5 unidades para a esquerda. Veio para cá por menos 5. Depois, no segundo dia, a equipe branca ganhou 4 pontos. Então, vou pegar e vou deslocar agora para a direita, porque é mais 4, ó. 1 unidade, 2, 3, 4. Parou aonde? Parou no menos 1. Aqui. Efetuando o cálculo algébrico, eu vou ter, ó, menos 5 mais 4. Então, vai dar menos 1. Diante dessas pontuações que nós fizemos aí uma a uma, podemos observar que a equipe azul venceu as Olimpíadas porque conseguiu acumular 7 pontos. Agora observe bem as 4 adições dos números inteiros. A equipe azul, quando a gente foi efetuar o cálculo, nós fizemos o seguinte: somamos 2 números inteiros de mesmo sinal. Todos os dois tinham o mesmo sinal de mais. A equipe amarela, nós adicionamos 2 números inteiros, porém, esses números inteiros tinham o sinal de menos, os dois eram negativos. E a equipe branca e a equipe verde, a gente tinha 2 números inteiros com sinais diferentes. Então, estabelecer uma regra para a adição de números inteiros. Vamos lá. Se 2 números
inteiros têm o mesmo sinal, sua soma será a soma dos módulos com o sinal dos dois números. Se dois números inteiros têm sinais diferentes, sua soma será a diferença entre seus módulos com o sinal do mesmo número de maior módulo. Ou seja, veja esses exemplos. -3 mais -2. Eu tenho dois números com sinais de menos, ou seja, dois números negativos. O que é que a gente faz? A gente soma os dois. -3 menos 2 vai dar -5. Somei 5, 3 mais 2, 5 e repeti o sinal. Sinais iguais eu somei e conservei o sinal. Nesse outro exemplo eu tenho -7 mais 5. Eu vou subtrair e vou conservar o sinal do número de maior módulo. Quem é que está mais distante do zero? É o -7 ou o +5? O -7 está mais distante. Então a gente subtrai quando os sinais são diferentes e conserva o sinal do número que está mais distante do zero, ou seja, que tem o maior módulo. O módulo é a distância que o número está do zero ou o valor absoluto. Nesse caso aqui, sinais iguais, eu imagino na reta que deslocou 3 unidades para a esquerda, depois mais 3 vai parar no -5 aqui. Foi 7 unidades para a esquerda, depois voltou 5. Ficou aonde? No -2. Sinais iguais, ó, positivo e positivo. Repete o sinal de mais e soma. Ó, 50 mais 70, 120. Sinais diferentes. Vamos subtrair e conservar o sinal do número que está mais distante do zero. Aqui eu tenho mais 17 e aqui eu tenho -9. Conservo o sinal do mais 17 porque o módulo de 17 é maior do que o módulo de -9. Ou seja, mais 17 está mais distante do zero do que o -9. Mais 17 para 0, 17 unidades. -9 para 0, 9 unidades. Então, repetir o sinal do número de maior módulo e subtrair. 17 menos 9. Aqui tem um erro grave. Aqui não é 6, aqui é 8. Aqui é 8. Corrigindo. Então, nós temos que mais 17 menos 9 vai dar 8. Agora que já sabemos como agir diante de uma adição de números inteiros, a gente pode simplificar esse processo. Como? Quando aparecer um sinal de mais na frente de um número positivo, isso é desnecessário. Quando temos um sinal de mais na frente de um número negativo, prevalece o sinal negativo. Então vamos observar o seguinte, ó. Sinal de menos, repetir -3. Sinal de menos, eu repeti o -3. E aí observe que aqui eu tenho um sinal de mais antes de um sinal de menos que está dentro do parênteses. Eu repito o sinal de menos. Sinais iguais, conservo o sinal e somo. Olha como vai ficar fácil agora da gente efetuar a adição de números inteiros. Ó, sinais iguais, 2 sinais de menos, repeti o sinal e somei. Nesse outro eu tenho -7 mais 5. Ora, vou pegar o -7, está aqui o -7. Vou repetir, eliminando o parêntese. Sinal de mais antes do parênteses, ó, eu repito o sinal que está dentro, continua mais, porque aqui eu tinha mais 5. Ok? E aqui agora sinais diferentes. 7 e 5. Quem tem o maior módulo? O 7. Qual é o sinal do 7? Menos. Está aqui o menos. Então, repetir o sinal de menos e subtrai. 7 menos 5, 2. Nesse caso, primeiro está positivo, segundo está positivo, fica tudo positivo. Então, mais 50 mais 70 vai dar 120. O sinal de mais é facultativo. Se eu quisesse, eu poderia colocar aqui o sinal de mais. O sinal de mais é facultativo. Coloca se quiser. Então, sinais iguais, conserva o sinal e soma. Esse outro exemplo, mais 17 menos 9. Mais 17 menos 9. Mais uma vez a gente tem aqui um erro, mas a gente vai corrigir. Então, mais 17 menos 9. O sinal do 17 é mais, eu não preciso colocar. O sinal de mais aqui, um sinal de menos dentro do parênteses, repete o sinal de menos. 17 menos 9
Isso vai ser igual a 8. Então, recapitulando. Na adição de números inteiros, sinais iguais, a gente soma e conserva o sinal. Tanto faz os dois positivos ou os dois negativos. Se os dois forem negativos, conserva o sinal de menos e soma. Se os dois forem positivos, conserva o sinal de mais e soma. Um negativo e outro positivo, conserva o sinal do número de maior módulo. Ou seja, o que estiver mais distante do zero e subtrai. Aqui também sinais diferentes, um positivo e um negativo, conservei o sinal do positivo e subtrair. 17 menos 9, 8. É isso aí, pessoal. Assim a gente finaliza mais uma aula de matemática. E até a próxima.